Muitas coisas aconteceram com o povo de Deus, desde que saíram do Egito até chegarem à Terra Prometida. O livro de Números nos mostra algumas passagens importantes que os israelitas viveram enquanto estavam no deserto. Neste primeiro vídeo, veremos alguns pontos de referência, como as contagens que foram feitas, a purificação dos leprosos, a linda bênção sacerdotal, as trombetas de prata e a celebração da Páscoa. Se você quer saber mais sobre esse livro e como ele pode te ajudar a crescer na sua fé e no seu conhecimento de Deus, fique ligado e acompanhe o vídeo até o final. E não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de se inscrever no canal. Isso ajuda muito a ter novos conteúdos por aqui toda a semana. Vamos começar! O livro de Números é o quarto livro do Antigo Testamento. Ele recebeu este nome devido às duas contagens do povo de Israel que foram realizadas. A primeira contagem ocorreu após a saída do Egito e a segunda antes de entrarem na Terra Prometida. A primeira contagem. A primeira contagem dos israelitas foi feita da seguinte forma: Deus ordenou a Moisés e a Arão que fizessem um recenseamento de toda a comunidade de Israel pelos seus clãs e famílias, listando todos os homens um a um pelo nome. A contagem deveria incluir apenas os homens que podiam servir no exército de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. Um homem de cada tribo, o chefe dos grupos de famílias, deveria ajudar Moisés e Arão na contagem. A contagem foi realizada 2 anos depois que saíram do Egito, e o resultado da contagem foi o seguinte: o total de homens contados foi de 603.550. A tribo mais numerosa foi a de Judá, com 74.600 homens. A tribo menos numerosa foi a de Manassés, com 32.200 homens. A tribo de Levi não foi contada junto com as outras tribos, pois, como vimos no último vídeo, essa tribo foi separada para o serviço do tabernáculo e posteriormente no templo. A contagem do povo teve o propósito de organizar o povo em torno do tabernáculo, de acordo com as suas tribos e bandeiras, assim como distribuir as terras da promessa, de acordo com o número de cada tribo. A contagem visava também preparar o povo para a guerra, de acordo com as suas divisões e armas. A segunda contagem. A segunda contagem dos israelitas foi feita assim. Assim como a primeira contagem, Moisés listou todos os homens pelo nome, apenas os que podiam servir ao exército, de 20 anos para cima e segundo suas divisões. Foi do mesmo jeito que da primeira vez. A contagem foi realizada 40 anos depois da primeira, nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, de frente para Jericó. O resultado da contagem revelou que o total de homens contados foi de 601.730. A tribo mais numerosa continuou sendo a de Judá, com 76.500 homens. A tribo menos numerosa dessa vez foi a de Simeão, com 22.200 homens. A tribo de Levi continuou não sendo contada. Essa nova contagem teve como objetivo preparar o povo para entrar na Terra Prometida, distribuir as terras da promessa, de acordo com o sorteio e a herança de cada tribo, e cumprir a palavra de Deus, que disse que nenhum dos homens da primeira geração, exceto Josué e Calebe, entraria na Terra Prometida. Além da contagem do povo israelita, o livro de Números também aborda uma série de outras questões onde Moisés, instruído por Deus, orienta o povo. Vejamos algumas. A purificação dos leprosos. A lepra era uma doença grave e contagiosa, que simbolizava o pecado e a impureza naqueles dias. Deus ordena a Moisés que afaste do acampamento todos os que estiverem impuros por causa de alguma doença contagiosa, como a lepra. Essa medida visava preservar a santidade do povo de Israel e evitar a propagação da enfermidade. Os leprosos só poderiam voltar ao acampamento depois de serem examinados pelo sacerdote e declarados puros. Esse ritual consistia em oferecer sacrifícios, aspergir sangue e óleo, lavar as roupas e o corpo e raspar os pelos. O voto do nazireu. O nazireu era uma pessoa que se consagrava a Deus por um tempo determinado e se abstinha de cortar o cabelo, de beber vinho ou qualquer bebida alcoólica e de se contaminar com cadáveres. No final do seu voto,
O nazireu deveria oferecer sacrifícios a Deus e raspar a cabeça queimando o cabelo no fogo do altar. A bênção sacerdotal. Deus deu a Moisés uma bênção especial para que os sacerdotes a pronunciassem sobre o povo de Israel. Essa bênção invocava a graça, a proteção e a paz de Deus sobre o seu povo. Essa bênção ainda é usada hoje em muitas igrejas e ocasiões. É uma bênção linda, veja. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. A infidelidade conjugal. Deus deu a Moisés instruções sobre como lidar com os casos de infidelidade conjugal. Se um homem tivesse ciúmes de sua mulher e suspeitasse que ela o tivesse traído, ele deveria levá-la ao sacerdote, que faria um ritual para provar a sua inocência ou culpa. O ritual consistia em fazer a mulher beber uma água amarga, que continha pó do tabernáculo e uma maldição escrita. Se a mulher fosse culpada, a água lhe causaria uma doença grave, que a impediria de ter filhos. Se a mulher fosse inocente, a água não lhe faria mal, e ela seria livre da maldição. A celebração da Páscoa. A Páscoa judaica é uma das grandes festas celebradas pelos judeus até os dias de hoje, chamada em hebraico de Pesach, que significa passagem ou passar por cima. Essa festa comemora a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, quando Deus enviou as 10 pragas sobre os egípcios e poupou os israelitas que tinham o sangue de um cordeiro nas portas de suas casas. A Páscoa judaica é celebrada no mês de Nissan, em nosso calendário. Fica entre o mês de março e abril. Ela tem a duração de 8 dias, e durante esses 8 dias, os judeus não podem comer alimentos fermentados. Em vez disso, comem o pão ázimo, chamado de matzá, que é feito somente com farinha e água. O seder, que é o jantar que inaugura a celebração da Páscoa judaica, inclui outros alimentos especiais que simbolizam a saída do cativeiro do Egito, como por exemplo o cordeiro assado, as ervas amargas, o charocê, que é uma mistura de frutas secas, nozes, vinho e especiarias, e ainda ovo cozido e a salsa. Durante o seder, os judeus leem o Haggadah, que é um livro que conta a história da libertação do Egito e os rituais da Páscoa. O seder também inclui 4 taças de vinho, que representam as 4 promessas que Deus fez ao povo de Israel: tirá-los do Egito, libertá-los da escravidão, redimi-los com braço forte e tomá-los como seu povo. As trombetas de prata. Deus ordenou que Moisés fizesse 2 trombetas de prata, que serviriam para convocar a comunidade e para dar o sinal de partida dos arraiais. As trombetas deveriam ser tocadas pelos filhos de Arão, os sacerdotes. Se as trombetas fossem tocadas juntas, todo o povo se reuniria diante da entrada da tenda do encontro. Se apenas uma trombeta fosse tocada, os líderes das tribos se reuniriam. Se as trombetas fossem tocadas com um som agudo, os arraiais que estavam do lado leste partiriam. Se as trombetas fossem tocadas com um som agudo pela segunda vez, os arraiais que estavam do lado sul partiriam. As trombetas também deveriam ser tocadas nas festas, nas luas novas e nos sacrifícios, como um memorial diante de Deus. No 20º dia do 2º mês do 2º ano, depois de passar um ano no Monte Sinai, a nuvem se levantou de sobre o tabernáculo, e o povo de Israel partiu do deserto do Sinai, seguindo a ordem de Deus. A Arca da Aliança ia na frente do povo, para lhes buscar um lugar de descanso. Moisés pediu a Obabe, seu cunhado, que fosse com eles, pois ele conhecia os lugares de acampamento no deserto. Antes de dar continuidade, peço que não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo por aqui. Sua inscrição é muito importante para o canal. Obrigado. Voltando. Logo no início da viagem, o povo começou a reclamar da falta de carne e de variedade de comida. Eles sentiam saudades das panelas de carne e dos legumes que comiam no Egito, e desprezavam o maná, o pão que Deus lhes dava todos os dias. Deus ficou irado com as queixas do povo e enviou um fogo que consumiu algumas pessoas nas extremidades do acampamento. Moisés intercedeu pelo povo e o fogo se apagou. O lugar foi chamado de Tabera, que significa queima. Depois, o povo continuou a chorar pedindo carne. Moisés se sentiu sobrecarregado com o peso de liderar aquele povo.
e clamou a Deus, dizendo que preferia morrer a ver o mal que lhe sobreviria. Deus então disse a Moisés que escolhesse 70 anciãos de Israel que o ajudassem a levar a carga do povo. Deus também disse que daria carne ao povo, não por um dia, nem por 2, nem por 5, nem por 10, nem por 20, mas por um mês inteiro, até que lhes saísse pelas narinas e lhes causasse náuseas. Moisés duvidou de como Deus faria isso, pois o povo era numeroso. Deus, porém, repreendeu a incredulidade de Moisés e disse que nada era impossível para ele. Moisés reuniu os 70 anciãos na tenda da congregação, e Deus desceu numa nuvem, e tomou do Espírito que estava sobre Moisés, e o pôs sobre eles. Eles profetizaram, mas depois não o fizeram mais. 2 deles, porém, Eldade e Medade, ficaram no acampamento, e também profetizaram. Um jovem correu e avisou a Moisés, e Josué, seu auxiliar, pediu que os impedissem. Mas Moisés disse que não tinha ciúmes, e que desejaria que todo o povo de Deus pudesse profetizar. Enquanto isso, um vento enviado por Deus trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo acampamento, a uma distância de um dia de caminhada. O povo se levantou e ajuntou as codornizes, e as preparou para comer. Mas antes que mastigassem, a ira de Deus se acendeu contra eles, e os feriu com uma praga muito grande. O lugar foi chamado de Kibroth Hataavá, que significa sepulturas da cobiça, pois ali foram sepultados os que tinham sido dominados pela gula. A crítica de Arão e Miriam contra Moisés. Depois de todas essas coisas, aconteceu que os irmãos mais velhos de Moisés, Miriam e Arão, começaram a invejar e a criticá-lo. Ora, Miriam era uma profetisa que liderou as mulheres no cântico de vitória após a travessia do Mar Vermelho. E Arão era o sumo sacerdote que ministrava no tabernáculo e representava o povo diante de Deus. Nenhum dos dois tinha motivo para estar insatisfeito com Moisés. No entanto, o motivo aparente da insatisfação de Miriam e Arão era o casamento de Moisés com uma mulher etíope, que era de outra nação. Eles usaram esse fato como pretexto para questionar a autoridade de Moisés e para se gabar de que eles também eram profetas e que Deus também falava por meio deles. Eles disseram: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Também não tem ele falado por meio de nós? Eles não sabiam, porém, que Deus estava ouvindo as suas palavras e que ele não tolerava que alguém se levantasse contra o seu servo fiel. Deus chamou os 3 irmãos para uma reunião na tenda da congregação, onde ele se manifestava em uma nuvem. Ali, ele repreendeu Miriam e Arão e defendeu Moisés, dizendo que ele era diferente de todos os outros profetas, pois Deus falava com ele face a face, claramente, e não por enigmas, e que ele via a forma do Senhor. Deus perguntou a Miriam e a Arão: por que não temeram criticar meu servo Moisés? Depois de dizer isso, Deus se retirou da tenda e a nuvem se afastou. Foi então que Miriam ficou leprosa, como se a sua pele tivesse sido queimada pelo fogo. A lepra era uma doença terrível, que causava deformidade e isolamento. Arão, vendo a situação da sua irmã, se arrependeu do seu pecado e pediu perdão a Moisés, reconhecendo que ele e Miriam tinham agido tolamente. Moisés, que era um homem muito paciente, não guardou rancor dos seus irmãos e intercedeu por Miriam, clamando a Deus que a curasse. Deus atendeu à oração de Moisés, mas disse que Miriam deveria ficar fora do acampamento por 7 dias, como se fosse uma filha que tivesse desonrado o seu pai. Esse era o tempo de purificação para quem fosse atingido pela lepra. Assim, Miriam ficou confinada fora do acampamento por 7 dias, e o povo não partiu enquanto ela não voltou. Depois disso, o povo retomou a sua jornada pelo deserto, rumo à terra prometida. Até esse ponto de nossa história, podemos notar que Deus preparou o seu povo para entrar na terra prometida de várias formas. Contou o povo, criou um exército numeroso e poderoso, deu apoio espiritual através da separação dos levitas, criou regras, leis e ordenanças para que o povo seguisse e obedecesse e se diferenciasse dos demais povos, pois eram uma nação eleita. Alimentou e saciou a sede dos israelitas através de milagres. Deu a seu povo a bênção sacerdotal para que o povo recebesse a graça, a proteção e a paz de Deus. Mesmo assim, o povo não foi grato nem fiel a Deus, e por muitas vezes reclamou e murmurou contra ele e contra Moisés, o seu líder.
O nosso Deus demonstra a sua fidelidade, cumprindo as suas promessas, a sua santidade e justiça, pedindo em troca apenas a nossa obediência. O nosso Deus revela a sua misericórdia, perdoando os que se voltam para Ele com sinceridade de coração. O nosso Deus manifesta o seu poder e soberania, cuidando e provendo para o seu povo, mesmo nas situações mais adversas. O nosso Deus expressa o seu amor e bondade, querendo abençoar e dar o melhor para o seu povo. Esse é o nosso Deus. Temos um encontro marcado na próxima semana, onde teremos a continuação, a segunda parte da história do livro de Números. Você não pode perder. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.